Capital de giro, conceitos fundamentais. Neste bloco você vai ver capital de giro. O que é? Por que é importante saber? Quando o empreendedor vai começar a atividade da sua empresa, tem que contar com investimento. Dinheiro para a aquisição de máquinas, móveis, ferramentas, para montar a estrutura do seu negócio. Esse tipo de capital a gente chama de investimento fixo. Mas o empreendedor ainda precisa contar com outra fonte de recursos, o capital de giro. Eu não sei o que é capital de giro, na verdade, né? Nem faço ideia. O capital de giro, normalmente, nós sabemos que é para você estar comprando equipamentos. Olha, o que mais ou menos que eu entendo, a capital de giro é quando as empresas estão melhorando. Seria uma grana sobrando que você possa fazer um rotativo dele, rodar ele dentro daquilo que você tem. Capital de giro, como o próprio nome diz, são as contas que elas possuem um giro. Elas fazem parte do dia a dia da empresa, elas sustentam a operação da empresa. São contas como fornecedores, clientes a receber, estoque, disponibilidade, funcionários a pagar, despesas a pagar, impostos a pagar. Todas essas contas que elas sofrem um giro rápido, pelas ocorrências, pela operação da empresa, elas compõem o capital de giro. Eu posso ter mais investimento no capital de giro do que financiamentos, fontes. Isso vai fazer com que eu tenha que investir dinheiro para manter esse equilíbrio das contas do circulante, que a gente chama, são as contas de capital de giro. E aí, quando a gente fala de necessidade de capital de giro, é um dinheiro que você tem que investir no capital de giro para que ele possa cobrir o prazo entre pagar o fornecedor e receber do teu cliente. Ok, mas qual é o valor necessário para o capital de giro? Quanto dinheiro você precisa dispor para essa finalidade? A resposta a esta questão varia de caso para caso. Mas o que podemos adiantar é que esse valor depende dos ciclos operacional, financeiro e econômico da sua empresa. Difícil de entender? Veja a explicação do nosso especialista. Ciclo operacional é o prazo entre comprar a mercadoria ou a matéria-prima para produzir algo e o prazo de receber do cliente. Eu tenho um prazo para pagar as minhas contas, Então, o prazo que eu tenho para pagar os meus fornecedores, as minhas despesas, eles ajudam a cobrir parte desse ciclo. A diferença é chamado de ciclo de caixa, que vai determinar o quanto de investimento no capital de giro eu preciso ter. E o ciclo econômico é o prazo entre comprar as mercadorias ou matérias-primas, produzir ou estocar e vender para o cliente. Se você não conhecer o teu prazo médio de estocagem e ou de elaboração de produtos e o prazo médio de recebimento, você não consegue construir o seu ciclo operacional. Se você não consegue construir o seu ciclo operacional, você não consegue identificar o ciclo financeiro. Também eu preciso do prazo médio de pagamento. Algumas contas você tem 15 dias para pagar, alguns fornecedores você tem um prazo maior, outros você compra à vista. Então tudo isso também vai formar o teu prazo médio de pagamento. O primeiro ciclo da empresa é o que chamamos de ciclo operacional. Ele começa na data da compra da mercadoria no fornecedor, passa pela venda do produto e vai até o recebimento do valor. Isso inclui as vendas feitas com pagamento à vista e a prazo. Já o ciclo econômico começa na aquisição das mercadorias e vai até o ato da venda, e só se consideram os pagamentos à vista. O ciclo financeiro, conhecido também como ciclo de caixa, começa no pagamento aos fornecedores e vai até o recebimento do valor das vendas. É todo o período entre o desembolso para adquirir matérias-primas ou mercadorias até o ponto em que é recebido o dinheiro da venda do produto acabado, dos serviços ou das mercadorias. É justamente para cobrir esse período de tempo que o seu negócio precisa de capital de giro.
Entendeu agora? Dentro de cada um desses ciclos há o que chamamos de prazos. Existem 3 tipos de prazo que são muito importantes de conhecer e considerar: prazo médio dos estoques, prazo médio dos recebimentos, prazo médio dos pagamentos. Vamos conhecer cada um desses prazos. Prazo médio dos estoques, PME. Para identificarmos esse prazo médio de estocagem, nós podemos partir da seguinte equação. O valor do estoque final, custo, né? Eu terminei o período com quanto de estoque? Esse valor de estoque eu vou dividir pelo valor de compras do período, vezes o período. Por exemplo, eu posso fazer esse cálculo de forma anual e de forma mensal. De forma mensal, seria da seguinte forma: valor do estoque final dividido por compras no mês realizado, vezes 30. Se eu for ter um índice anual, que eu vou até absorver períodos de sazonalidade, né, evoluções, eu posso, se eu tiver essa informação, eu vou ter uma precisão desse prazo médio de estocagem. Estoque final dividido por compras anuais, vezes 360. Prazo médio dos recebimentos, PMR. Prazo médio de recebimento é o tempo médio que a empresa leva da venda até o recebimento do cliente. Se você tem um sistema de gestão que fornece isso de forma automática para você, ótimo. Existe uma outra forma também de você obter, né? Você, pela equação contas a receber, então no final do período você vai apurar qual é o valor que eu tenho para receber dos clientes. Eu vou dividir esse valor por total de vendas que eu realizei no período, vezes 30 dias. Eu vou ter um prazo médio de recebimento. Eu posso ter uma medida também anual, né, que pode representar inclusive períodos de sazonalidade, né? Eu posso ter uma média mais completa. Então eu vou ter contas a receber, fechei o ano com quanto de contas a receber? Dividido pelas vendas durante o ano, vezes 360. Então esse vai ser o meu prazo médio de recebimento. Prazo médio dos pagamentos, PMP. Prazo médio de pagamento é o prazo médio que a empresa tem para pagar as suas contas. Geralmente as despesas fixas, a empresa tem 30 dias em média para pagar as despesas fixas, despesas e outros custos fixos. Já os fornecedores podem ter outra dinâmica, né? Eu tenho fornecedores que eu pago antes, fornecedores que me dão prazo. Enfim, como identificar o prazo médio de pagamento? Por exemplo, de fornecedores. Contas a pagar para fornecedores. No final do mês, eu vou apurar tudo que eu devo para fornecedores. Fornecedores a pagar. E vou dividir pelo valor de compras do período, vezes 30 dias. Se eu quiser ter uma medida que eu possa identificar também períodos onde eu tive que repor mais estoque, menos estoque, tive uma oscilação nas vendas, eu posso estar comparando de forma anual. Como? Fechei o ano com valor X para pagar de fornecedores, fornecedores a pagar. Eu vou dividir esses fornecedores a pagar por compras durante o ano, vezes 360. Ciclo de caixa. Ciclo financeiro é o período onde eu tenho que custear a empresa, né? Eu tenho que bancar aquele período porque eu já paguei antes os fornecedores e dei um prazo maior para os clientes, né? Primeiro, precisamos partir do ciclo operacional, desde a compra até o recebimento. Suponhamos que nós temos 60 dias entre a compra das mercadorias ou matéria-prima até o recebimento do cliente. E eu tenho 30 dias para pagar essas mercadorias. Ciclo operacional de 60, menos o prazo médio de pagamento, nesse exemplo 30 dias, o meu ciclo financeiro seria de 30 dias.
Resumindo, prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento menos prazo médio de pagamento, eu vou identificar o ciclo financeiro. O ciclo financeiro identifica quantos dias eu vou estar descoberto, quantos dias eu vou ter que colocar dinheiro na frente até receber dos meus clientes. Quando eu multiplico essa quantidade de dias por uma média de custos e despesas, uma média diária de custos e despesas, eu consigo ter uma visão da necessidade de capital de giro da empresa, a necessidade de recursos investidos no capital de giro para sustentar esse período. E você? Conta com capital de giro na sua empresa? Já fez o cálculo? Sabe por quanto tempo precisa ter capital de giro?